Opa, bom, pois é, estamos de volta com mais um vídeo e mais um episódio da minissérie crossover do Sonic com a DC. E hoje trago a terceira edição dessa história. Obviamente, se você não viu os outros dois vídeos em que narro a edição 1 e 2, é só conferir no card a playlist dos vídeos. Mas dando um rápido resumo da situação atual, tanto a Liga quanto Sonic e seus amigos estavam na luta contra Darkseid para tentá-lo impedir de destruir o mundo do nosso azulão favorito. O que acaba que não dá muito certo, porque a máquina que Darkseid estava usando entra em colapso, e a Liga acabou mandando Sonic e seus amigos para o mundo da própria Liga, o mundo da DC. E hoje veremos o desenrolar dessa história. Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo e deseja ver mais conteúdo Nerd Geek, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, para justamente você ficar atento quando lançar outro episódio dessa minissérie. E só falta agora 2 edições, hein? Então, sem mais enrolação, vamos começar! A nossa história começa na Torre de Vigilância, onde Sonic e seus amigos foram mandados. E vemos Knuckles conversando com o Mr. Terrific, pedindo para os mandar de volta para o seu mundo. Porém, o herói dá a triste notícia de que ele não é capaz de fazer isso, pois não existem mais coordenadas dimensionais para serem usadas, dizendo que tanto o mundo deles quanto a própria Liga se foram. Mas Tails duvida da afirmação do herói, mas ele fala que tem nada concreto. Ele precisa de tempo para justamente pensar mais. O Senhor Incrível então fala que com a ausência da própria Liga, não vai demorar muito para os vilões começarem a fazer uma bela bagunça. Sonic então diz que já que a Liga deram tudo de si para proteger o mundo do próprio Sonic, nada mais justo deles fazerem o mesmo pelo mundo deles, com inclusive uma tiração de ondas do Terrific, dizendo que num mundo cheio de pessoas com poderes, alienígenas e visitas interdimensionais, eles não devem chamar muito atenção. Mas bem, do absoluto nada, o Silver está com o anel da tropa dos Lanternas Verdes. E com o anel da tropa, dizendo que antes deles partirem, o próprio John deu um anel para Silver. E bem, isso é algo que eu venho criticando desde a primeira edição dessa minissérie. Infelizmente, a história está bastante corrida. Mas enfim, agora a gente corta para o Silver com os Lanternas Kilowog, Chip e Toma-Re no setor 2006. Quem pegou a referência pegou. Enfrentando um Lanterna Amarelo Sinestro, que estava com um boost de poder. Mas com o Silver recitando o lema das lanternas e com a ajuda dos outros 3 lanternas verdes, eles invocam um marretão, deixando o Sinestro do Lanterna do Medo com um cagaço. Em seguida, é revelado que a bateria amarela das lanternas estava boostada com a esmeralda do caos amarela. Afinal, na teoria, eram para as esmeraldas estarem perdidas na dimensão dele. E por último, ele dá uma zoada, falando que para uma tropa que tem várias raças como membros, tem muitos lanternas humanos. E realmente, humano nessa bagaça não falta. Bem, agora vamos para o Washington DC, em que vemos Supergirl e Mulher Gavião sendo subjugadas pelo Gorilla Grodd, em que já podemos ver que ele possui uma esmeralda do caos em sua testa, e diz que ambas deveriam se sentir honradas, pois elas serão as primeiras lacaias de seu novo império. Mas antes de terminar seu discurso, ele é puxado pelo laço da verdade por ninguém mais que Amy Rose, trajada como Mulher Maravilha. E na moral, esse traje na Amy ficou lindo, lindo. Eu quero esse traje na minha mesa pra ontem. Eu quero uma action figure dessa bagaça aqui. Mas bem, a nossa Amy Maravilha dá um cacete no macaco, e junto das outras heroínas, elas acabam com os lacaios do Grodd. Com a batalha encerrada, a Mulher Gavião ameaça destruir a coroa de Grodd, onde permanecia a Esmeralda do Caos. Mas Amy a impede e tem o mesmo raciocínio de Silver. Agora nós vamos para Metrópolis, onde vemos o Knuckles Superman, ou Super Knuckles, em que ele reflete da importância do escoteiro azul perante a cidade. Nesse tempo, aparece Lois Lane, dizendo que a Liga a colocou a par de tudo, mas os laboratórios Star não conseguiram nenhuma resposta sobre a localização da Liga. Porém, a repórter informa que Lex Luthor deseja falar com ele, mas não sabe necessariamente do que se trata essa conversa. Ela avisa para Knuckles tomar cuidado, pois Luthor é alguém perigoso, mas o Knuckles já está acostumado, já que esses vilões carecas são todos iguais.
Chegando na Torre Luthor, Knuckles faz isso no maior estilo Superman, batendo na cobertura do milionário. E Luthor faz uma referência à icônica frase do Superman: mais rápido que uma bala e mais rápido que uma locomotiva. Mas Lex se refere a Knuckles sendo mais lerdo que uma bala e tão sutil quanto uma locomotiva. Luthor então fala que veio conversar sobre paz e diz que gosta do Echidna, pois diferente do Homem de Aço, ele não ostenta poderes divinos, mas sabe que ele é mais capaz que a maioria dos humanos ali, dizendo que ele tem limites mortais, mas mesmo assim assume o fardo de proteger tudo e todos, com o melhor de seus talentos. E ele respeita isso. Não é muito diferente do Superman, mas tudo bem. Luthor então fala que pode ajudá-lo, afinal dinheiro não falta. Mas Knuckles fala que já ouviu histórias sobre o próprio Luthor e não aceita a proposta. Ah, esse careca você não é enganado, né? Luthor então ameaça, questionando se o Echidna também possui as mesmas fraquezas do Superman e mostra uma Kryptonita. Mas na verdade se trata de uma esmeralda do caos. E ele parabeniza Luthor por ter a achado. Lex, dando uma de perdido, diz que isso não passa de nada mais que um símbolo de sua sinceridade e pede para o Echidna pensar nas coisas que poderiam fazer juntos. O Knuckles vai embora, porém ele dá meia volta e ameaça o Lex ao perceber que o bilionário estava realmente tentando fazer. Eu vou lhe usar. Bem, agora nós vamos para Gotham City e vemos o Coringa no seu Coringa móvel zaralhando pela cidade, até que ele percebe que ele está sendo perseguido pelo Bat-Shadow, ou como o próprio Coringa o chama, a sombra do morcego. Tá, o trocadilho foi bom. E eu só quero dar destaque que o Shadow tá usando um Batmóvel personalizado para o seu tamanho. Achei fofo. Bem, a fofura não dura muito, porque o palhaço do crime explode o Batmóvel. Mas utilizando o Spin Dash, o Ouriço Negro parte o carro do Coringa ao meio. O Coringa então fala que esperava mais dele, pois o povo de Gotham gosta de aproveitar um espetáculo. Mas antes de concluir, Shadow dá uma bela de uma bica no palhaço do crime, o silenciando, finalizando com o Shadow recuperando a esmeralda roxa. Mas agora nós vamos para a Central City, em que vemos Sonic vestido de Flash, que não só tá melhor que a Amy Maravilha, mas tá divino também o traje, que está lutando com o Flash Reverso. Ele mesmo. Fui eu, Barry. Reverso está portando a esmeralda do caos ciano e ambos os velocistas começam uma investida de ofensas entre si, com o próprio Reverso dizendo que o ouriço não é bom o suficiente para substituir o velocista escarlate, e com em seguida ele se gabando ser o homem mais rápido vivo. Porém ele percebe que a esmeralda ciana não está mais em sua posse, que agora a Sonic está em posse dela. E bem, o Reverso é humilhado pelo ouriço. Agora com as esmeraldas em mãos, Sonic avisa aos seus amigos que encontrou uma esmeralda do caos, mas os outros brincam dizendo que também encontraram uma esmeralda. Inclusive eu também só quero dar destaque pro carro invisível da Amy. Mas enfim, os heróis marcam uma reunião para todos se encontrar. Nossos heróis se encontram na sala de justiça, com inclusive nos é apresentado Tails como Cyborg. Mas antes deles entrarem na sede dos heróis, eles dão de cara com o Mutano, transformado em Knuckles inclusive, que estava apenas zoando Sonic e companhia. Inclusive o Tails fala que Knuckles é sensível com esse tipo de brincadeira. E nisso o Tails pede pro Mutano tomar conta das coisas enquanto os outros precisam ver umas coisas. E é muito legal essa interação entre Tails e Mutano, referenciando justamente a amizade entre Mutano e o Cyborg. Pena que temos pouco. E eu também quero dar destaque pra esse trecho aqui do Sonic falando que o Knuckles fica horrível de verde. Eu vi essa apontada pra arte, viu? Mas enfim, nossos 6 heróis estão reunidos com as 6 esmeraldas. E Tails fala que conseguiu uma esmeralda dele com os jovens titãs, tirando do irmão sangue. Mas o Tails explica que as outras esmeraldas estão detectando a última esmeralda em outra terra, na terra deles próprios. E explica que o Terrific não conseguiu achar a terra deles devido ao defeito do portal dimensional. E com o Sonic animado com a ideia de voltar para casa e acertar as coisas, Shadow mostra uma certa preocupação com o mundo da Liga, dizendo que sem eles o planeta fica suscetível a invasões. Mas Knuckles diz que se fosse a situação oposta, a Liga faria a mesma coisa por eles. E a Amy brinca perguntando se ele não quer um round 2 contra o Darkseid. E é com o Terrific agradecendo Sonic e seus amigos por serem ótimos membros da Liga da Justiça, e com esse lindo painel dos heróis entrando no portal e voltando para seu mundo, é que termina essa terceira edição.
Bem, o que dizer dessa terceira edição? Para ser sincero, foi a edição até agora a edição mais fraca que a gente teve, pra ser sincero. Mas ele foi bem massa véia no sentido de referências. Teve momentos legais, né, como a aparição dos vilões, mas foi uma edição bem mais fraquinha. E como sempre venho dizendo, pra mim o que tá faltando nessa minissérie é mais momento de interação entre os personagens, né? Mas tá bem legal a história. Tá bem legal, tá divertido de ler. Mas devo dizer que essa edição, pelo menos na minha opinião, foi bem fraca. E você, o que achou? Mas bem, guys, é isso. Espero que tenham gostado de mais um vídeo falando dessa minissérie de quadrinhos crossovers inesperados. E lembrando, só falta 2 edições para terminarmos essa história. Então se você não segue o canal, se inscreva aí para você ficar atento quando eu lançar o próximo vídeo, beleza? E não se esqueça de comentar aqui o que você achou da edição. Por mais que eu não tenha gostado muito, obviamente você está liberto para opinar o que quiser. Falar os pontos que você gostou, enfim. Mas bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até meu próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais e...